Olá, saudações, salute, salim! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e este canal aqui que já chegou a mil inscritos, finalmente 1000 inscritos. Então, parabéns a todos que descobriram esse canal, parabéns a todos que têm as boas leituras em dia, né? E esse é um canal que fala de crítica literária, fala de dicas de livros, resenhas de livros, e sempre com dicas de boa literatura clássica, inclusive, né? Tanto de modernismo como de clássicos. Então eu estou lendo um livro modernista, que é O Homem Sem Qualidades, literatura austríaca, né? E ao mesmo tempo estou lendo uma obra clássica, que é A Cartucho de Parma, do Stendhal. Stendhal, que também é autor do Vermelho Negro, né? Le Rouge et le Noir, né? Então, literatura francesa, século XIX, clássico, né? Clássico. E então vamos lá, hein? Sem perder tempo, nós estamos no capítulo 5, 6 e 7, né? Começando o 7, e aí nós acompanhamos lá o Fabrício Del Dongo, e ele estava então em Waterloo, né? Ele estava na batalha de Waterloo, 1815, então ele já tinha 16, 17 anos, né? E ele sobreviveu. Então, alguns ferimentos, alguns problemas lá na fuga, né? A retirada em massa do exército francês. E aí ele tem toda aquela aventura e desventuras para voltar para a Itália, né? Lembrar que ele é de uma família nobre italiana e cismou de ser fã de Napoleão, igual lá o Julien Sorel, do Vermelho Negro, né? Obra do Stendhal. E aí tem esses heróis, né? Heróis, né? Porque o narrador aqui é irônico, inclusive uma grande charme desse livro é o narrador, porque ele vai narrando e ironizando, né? Então aqui você tem a política italiana pelo olhar de um francês, né, manipulando aqui os personagens italianos, e você tem um olhar sobre a política francesa, né, o francês está escrevendo um livro sobre a política francesa através dos personagens italianos, né? Então assim, super irônico o livro, porque você sabe que a tendência do Stendhal é mais para os liberais. Então aqui ele mostra os nobres que morrem de medo de liberais, jacobinos, né, cuidado com os jacobinos. Então é interessantíssimo aqui as cenas, né, de salão, porque depois que o Fabrício volta, né, para norte da Itália, toda aquela rocambole, né, do enredo, ele consegue ficar com a tia, né, com a mãe, porque descobriu-se quem denunciou ele para a polícia, porque ele se passou como ele é um espião, né, está lá mandando os planos, né, para o Napoleão. Quem denunciou foi o próprio irmão dele, né, o irmão lá, o Ascânio. Bem, aí fica todo aquele tempo assim, né, aquelas entrelinhas em que a gente não sabe se realmente o Fabrício é o filho legítimo, um bastardo. E será que o pai sabe, né? O Marquês sabe que, né? Então fica esse negócio, né? E aí o irmão não gosta dele, né? E ele tem que ficar se escondendo. Então tem que arrumar um jeito de se exilar, né? Então eles arrumam um jeito de se exilar. No meio tempo em que o Fabrício estava lá na França, correndo em Waterloo, a tia dele, né? A duquesa, a condessa, né? A condessa é Gina Pietranera, né? Pedra Negra, né? Pietranera, né? A Gina Pietranera, que é a tia dele, arma ali todo o esquema para ele conseguir se salvar, né? E aí, ao mesmo tempo, ela vai conversando ali com o ministro, né? O ministro da Defesa, que é um conde chamado Mosca. O nome do cara, Mosca. Conde chamado Mosca. E aí vai ter todo aquele afé, né? Porque ela é uma viúva de 20 e poucos anos, 25 anos. E ela então faz amizade com esse ministro para saber novidades da guerra, né? Napoleão está ganhando, Napoleão está perdendo, né? E ele vai fazendo a corte a bela viúva, né? Claro, nessas nobres, né? Então eles ficam lá nas óperas, né? As óperas, teatro Scala, né? E a história se passa então ali nas cidades do norte ali, né? Da Itália, né? Piemonte, Milano, Parma, né? Padua, um monte de cidades ali que estavam sob domínio de um príncipe austríaco, né? Aliás, ele é, né? Ali muito bem, descobrindo-se aqui na narrativa que esse príncipe é fictício, né? Então tem muita coisa histórica aqui, mas eu descobri aqui que esse príncipe é fictício e é o príncipe que tem maior medo de liberal. Então ele literalmente olha debaixo da cama para ver se não tem liberal lá armado, né? Então ele se anda cheio de segurança. E esse cidadão que trabalha para os austríacos, né? Não descobri se ele é um austríaco, mas ele fala italiano fluentemente, então eu imagino que o italiano é a serviço dos austríacos, porque naquela época nem tinha Itália. A gente fala Itália assim, mas não tinha Itália, né? A questão é que a Itália será unificada ao longo do século XIX, né? E assim como a Alemanha também foi se unificando com as guerras, né? O norte da Itália e o sul da Itália, né? O reino das Sicílias e tal. E toda essa questão histórica, né? Tem no livro e vai lembrar muito uma outra obra, né?
que fala muito da nobreza italiana, que é o Gattopardo ou o Leopardo do Lampedusa. E sabe-se que o Lampedusa é um leitor de Stendhal, escreveu sobre Stendhal e leu esse livro, acha esse livro maravilhoso. Então, né, qualquer semelhança, porque é um livro que eu li em 2015 e está na minha lista de leitura desde 2022, né? Então eu tenho que ler aqui para a playlist de literatura e política, né? Então essa parte aqui eu achei muito política, não tem aquelas aventuras, né, do Fabrício, porque inclusive o Fabrício pouco será citado aqui ao longo de vários capítulos, né, pelo menos do 5 ao 6 ao 7, no 7 que fala, ele voltou do exílio, né, foi estudar, tá, vamos ver lá onde ele foi. Muito bem, então o Fabrício é exilado para não ser preso, porque, né, denunciar ele como espião, né, lembrar que ele ficou um tempo preso lá na França, né, achando que o cara sabe mal falar francês. Muito bem, aí eles têm que esconder inclusive da própria família, né, porque o Ascânio, que é o irmão mais velho, né, é que denunciou, então não quer saber, né, e aí eles têm que, enquanto isso, né, ou seja, a dica que eles dão para o Fabrício, olha, você tem que esconder esse passado seu de fã de Napoleão, né, você tem que falar igual um clérigo, você tem que falar igual um ministro, você tem que falar igual um monarquista, né, porque fica essa guerra constante, né, dos nobres contra os liberais são vistos como monstros, né, igual os burgueses vão ver os comunistas no século XX. Isso é coisa de comunista. Naquela época, qualquer coisa subversiva, né, qualquer coisa diferente, qualquer coisa excêntrica é vista como coisa de liberal. Isso é coisa de liberal, esses caras revolucionários, né? E aí os ultramonarquistas são os reacionários, né, que é aquele pessoal que vai colocar ordem na Europa, palavras dele aqui, ordem na Europa, com a restauração, né? Então assim que Napoleão sai, né, eles vão começar a fazer, colocar novamente as monarquias do ancião regime, né, no poder novamente, inclusive os Bourbons e tal, né? Então fica esse negócio, e aí a forma como eles o Stendhal, o narrador que vai narrar esses salões da nobreza é impagável, né? Você vê um nobre mais cômico que o outro, e mostrando aquelas etiquetas nos nobres, como eles conversam, porque tem uma hierarquia dos nobres, né? E o príncipe fica lá em cima, né? Então você tem o conde, visconde, a duquesa, a marquesa, né? Aquele negócio, um fazendo, né, reverência para o outro, que é a mesma hierarquia que temos na igreja, né? A hierarquia que tem no exército. Então, e outra coisa, o Fabrício tinha interesse de ir para o exército, só que como é que você vai colocar para o exército um cara que ficava lá correndo atrás de Napoleão lá no Waterloo, né? Então ele fala assim, olha, o conde de Mosca, né, que está ajudando aqui a condessa, fala assim, olha, não tem como, né? Vamos dar um cargo, vamos arrumar um cargo para ele de clérigo, né? E manda ele estudar teologia, aí manda ele lá para, né, o Nápoles, lá, manda ele lá para o sul da Itália para ele estudar teologia e voltar como monsenhor, né? Ou seja, o Fabrício não sabe nada de teologia, vai aprender, né? Vai aprender, mas não tem nenhuma convicção teológica, meditativa de nada, mas é um cargo muito interessante, até um cargo nobre, assim, né? Já que ele não pode ser um general, já que ele, né? Então, tem um outro general na história aqui que é o Fábio Conti. É outro personagem aparecendo aqui. O Fábio Conti é mais dado ao liberalismo, né? É mais liberal, e ele vai ser ele é o pai da Clélia Conti, que nos próximos capítulos vai ser o interesse amoroso do Fabrício, né? Então ela aparece assim, o general é preso, literalmente ele é preso, né? Porque você tem ideias liberais, mas ele consegue arrumar um modo de que o Conde Moça coloca o Fábio Conti, né, como o encarregado da prisão, cheio de liberal, a ironia da coisa. Então ele não pode ser muito amigável com os liberais, você é o liberal, e ele não pode perseguir os liberais que são os camaradas dele, né? Então você vê que coisa. Então, nesses pontos aqui, nesse longo capítulo 5 e 6, é o narrador que manda, né? Assim, o Fabrício é pouco, né? A gente acha que é a história do Fabrício, mas a história aqui é a nobreza italiana, tá? Então eu acho que, né, igual quem que é o protagonista lá de certo, tipo assim, o Curtiço, né? Aqui no Brasil tem um realista lá, o Curtiço. Quem que é todo mundo, né? O Curtiço que é o protagonista. Então, aqui neste livro não é só o Fabrício que importa, né? É a nobreza italiana, esses jogos, a nobreza, essas cenas de salão ali, né? E esse príncipe meio paranoico, né? O cara procura liberar debaixo da cama, literalmente, né? Então, vamos ver o que mais tem aqui. Muito bem. Aí a Clélia Conti, né, será apresentada à sociedade, e nisso vão passando o tempo, né? Vai se passar esses 2 capítulos, né, os 5 e os 6, são ao longo de 4 anos, porque lá no capítulo 7 já fala, estamos em 1821, depois de 4 anos, o Fabrício volta como monsenhor, homem elegante, né? Assim, e vai conversar com o príncipe, né? vai discutir teologia com o príncipe, né? Então, porque o príncipe quer testar se o menino deixou de ser liberal, né? O príncipe odeia liberal, e aí o Fabrício vai chegar falando, né, aquela linguagem de monsenhor, falando, não, mas a importância da religião, né? Acabar com esses subversivos e tal. Então,
saber que o Fabrício tem uma dívida aí, né, com a tia, né, a Gina Pietranera, e com o Conde Mosca, né? Então eles que conseguiram todos esses cargos aí. E aí, e o Conde Mosca fica lembrando o tempo todo, olha, né, esqueça esse passado, não fala para ninguém, né? Porque imagine se o Napoleão tivesse ganhado lá em Waterloo, né? Então toda essa nobreza ali tinha sido varrida. Então não podem nem imaginar que o Fabrício tem essa mancha na família aí, né? De você estava lá atrás do Napoleão, né? Que a gente viu aqui, e cômica a cena, cômica e trágica, né? A cena do Fabrício lá em Waterloo, né? Então se o plano do Fabrício então era ser um militar e tal, não deu certo, né? Então não deu certo. Ele virou Monsenhor, o clérigo, entrou para o alto clero, né? E ele seguiu uma ordem eclesiástica. Ele que falava assim: eu prefiro ser soldado republicano lá na América. Esquece isso, né? Imagina o Fabrício ir lá para a América, né, Estados Unidos, e ser um soldado republicano, né? Ia ter uma guerra civil em breve, né? Nós já estamos em 1821, então mais 40 anos tem uma guerra civil nos Estados Unidos. Muito bem. E aí o Fabrício, por isso ele não é um herói, né? Então o narrador, por isso ele não é um herói, né? Porque ele preferiu ser, né? Preferia ser um soldado, né? Ele vai ser um soldado republicano na América, mas ele acabou aderindo aos planos da tia e virou esse grão senhor, né? Então, quando ele fala assim, esse Fabrício é um herói, você pode ver que é irônico, né? Pode ser bem irônico. Muito bem, então aí fica duas figuras aqui aparecendo assim, né, em paralelo, que é a figura do Conde Mosca, que é esse cara monarquista e tal, trabalha para o príncipe, fica lá olhando esse liberal e bacana, e vai ter então o general Fábio Conte, né, o Fábio Conte, que eu falei, esse liberal que está lá cuidando da prisão, e a filha dele vai ter então imagina, se o Fabrício quer manter essa pose de monarquista, né, tal, reacionário, como é que ele vai fazer a corte, fazer a fé, né, ter um caso com a filha de um liberal, né, que assim, já foi até preso, então, né, é uma coisa que a gente vai dar problema, né, porque o Fabrício quer mostrar agora que ele é o cara grão-senhor, né, grão-mestre e tal. Ele não pode falar nenhuma frase que cheira liberalismo, que cheira republicanismo, que cheire a subversão, né? Então, tem longos trechos aqui que é justamente essas cenas, né? Então, assim, não tem como resumir que são essas intrigas palacianas entre os próprios nobres e o medo de jornalistas liberais. Então, eles têm que os monarquistas têm que controlar os jornais para que os jornalistas liberais não tomem conta, né? Então, eles ficam esse tempo todo que é esse clima de restauração, né? É o clima de restauração que é apagar aquela época napoleônica, né? A ideia é apagar a época napoleônica, eles querem sumir com isso aí. Então, longos, inclusive o próprio narrador fala, olha, né, durante esses 4 anos são basicamente essas cenas aí de salão, né? Um querendo a atenção do outro, né? Um nobre querendo a atenção do outro, e todo mundo cortejando a boa vontade do príncipe, né? Que é esse cara paranoico da história aqui, né? E aí no capítulo 7 já abre falando nisso, olha, já se passaram 4 anos, em 1821 chegou, né, um Monsenhor lá, aí você vê que é o Fabrício, né, um cara super elegante e tal, e é claro que a Gina Pietranera vai ficar apaixonada, já era apaixonada, vai ficar mais apaixonada pelo sobrinho, né, ela fez tudo para poder, né, e aí quem vai ficar com ciúme? O Conde Mosca, é o nome do cara, Conde Mosca, né? Então vai ter esse affair aí, vai ter essa questão, né, já viu um triângulo aí, então vai ter o triângulo aí, a tia, o Fabrício e o Conde, né? Então, e aí vai ter também o triângulo, que você já sabe qual é o triângulo, né? Que vai ser o Fabrício, a tia e a Clélia, né? Clélia Conti. Então, né? Ou seja, é para movimentar as páginas da história aqui, né? Virou uma novela mexicana. Então é isso, né? Então você vai ter 2 triângulos que vai ser ali, né? O casal possível, o casal vai acontecendo, né? Da tia, a Gina e o Fabrício, e o Fabrício se apaixonando com a Clélia Conte, né? Então, uma coisa assim, né? Então esse Fabrício Monsenhor, ele tem que seguir toda aquela etiqueta da corte, mas ele acredita tanto na etiqueta da corte que ele nem precisa fingir muito, né? O narrador fala, não, ele aprendeu lá, né, a fala reacionária, né? A fala restauracionista, né? E ele fala tão bem que ele acredita no que ele está falando, ele acredita nele naquilo que está falando. Então é até irônico porque parece que o narrador não suporta o próprio personagem aqui, né? Então, se o narrador é um liberal, está criticando um jovem que poderia ser liberal, mas aceitou ser um reacionário, né?
E todos esses trechos de intriga de corte, essas conversas dos nobres, vamos manter a ordem da Europa, né? Vai lembrar trechos lá do Gato Pardo, do Leopardo, do Lampedusa, igual eu falei no início, né? Que é um romance italiano do século XX, que fala do final do século XIX, que vai falar justamente disso, né? Tudo muda para ficar o mesmo, né? Tudo muda para ficar a mesma coisa, as mesmas elites, né? Aquele famoso rodízio de elite, sai uma elite e entra outra, né? Então, eu acho essa parte do romance muito política, né? Então, cenas de salão, nobres discutindo questão política, nobres com medo de liberais, né? Então, medo de conspirações, medo de subversão, e vai ter outras revoltas liberais, né? Lá na Europa, 1830, 1848, né? Então, vai ter Comune de Paris, então prepare-se para o século XIX, longo século XIX, né? Então, prepare-se, né? Então fica aí a dica de leitura, né? Vamos gastar mais os 2 vídeos, né? Vai ser 4 partes, eu estou vendo aqui, para ler o Cartucho de Parma do Stendhal, literatura francesa, século XIX, ok? Grato pela atenção, merci, e não deixem de compartilhar.